Wanda. Experimenta. Estamos começando mais um Wanda Experimenta. Tá todo mundo bonitinho, tá todo mundo de sapatênis, com a camisa Você está demitido. Tá todo mundo pôs o cintinho combinando com o sapato pra conseguir um emprego bonitinho. Pintou o cabelinho, não tô brincando. Essas são noções antiquadas. Wanda é o aprendiz, parte 2. Cheiroso tem que estar, pelo amor de Deus, né? Agora essa mania das celebridades não quererem tomar banho, gente, pelo menos um banho. Não, chega. Isso aí vai ser um Lotus pro Vandão. No Vandinha aqui, a gente depois dá esse Lotus, que eu até anotei, Marina, pra falar do Nossa, que nojo. Mas enfim, a nossa convidada que tá aqui hoje é uma querida já do Wanda Experimenta, da família Wanda, e uma querida de vocês também, que eu fiquei sabendo, que vocês estão ouvindo. Ela participou aqui no programa de número 4 nosso, ajudando vocês a conquistar, arrasar numa entrevista de emprego. Era esse o tema, né? Daniela Câmara tá de novo aqui com a gente. Oi, Dani, tudo bom? Oba, tudo ótimo. Tô muito feliz de estar aqui com vocês de novo, gente. A parte 2 vai ser legal. E por que a gente está fazendo uma parte 2? Porque a gente sabe que deu muito certo, porque a gente sabe que vocês gostaram muito. E, para minha surpresa, a Daniela estava aqui contando antes de começar a gravar o programa que ela recebeu um monte de mensagem boa. Conta melhor, porque eu não estrago a graça, vai. Sim. Aliás, gente, a primeira coisa que eu quero falar aqui é que vocês deviam cobrar bem caro na publi pro Wanda, porque o engajamento, meu Deus, meu bem, as marcas sabem. Fala pras marcas. Olha, marcas estão ouvindo aqui, vale muito a pena, porque eu provei o engajamento do Wanda. A gente sabe, Daniela, a gente sabe que a gente vai fazer vai fazer o site do Wanda, assim, ó, e aí, depoimento de quem já participou. Vai ter uma aspa sua lá. Uma aba, depoimentos das pessoas, para mostrar o engajamento. Aumentou o engajamento até do meu Instagram, porque o que aconteceu? No dia que saiu o episódio, eu tava em férias no trabalho e tava mudando de apartamento, então eu não tive tempo de olhar meu celular o dia todo, e aí o Dantas me contou que tinha saído, eu falei, à noite eu vou ouvir com calma, tal. Quando eu abri o meu Instagram, a quantidade de Wanders que tinham me adicionado, e eu tinha um monte de mensagem para responder, eu fiquei até um pouco assustada. Aliás, quem quiser me seguir, eu adoro, tá? Daniela, então fala. tudo junto, C-A-M-A-R-A. Eu falei câmara, né? Eu falei Camara. Ai, meu Deus do céu. Gente, não Daniela façam isso na Camara. entrevista de emprego. Errar o nome do entrevistador, gente. Mas tudo bem, tudo certo. Eu tô acostumada já com câmera também, mas não tem acento, não. O que acontece? Eu recebi muitas mensagens, e aí mensagens que vinham de 2 tipos diferentes de Wanders. Os Wanders que falavam assim, eu vou aplicar muito as dicas para o processo seletivo de agora em diante, estou mudando a minha forma de participar de processo seletivo e entrevista, e Wanders que trabalham em RH. Muitos Wanders que trabalham em RH. Que legal. Falando assim, olha, eu ouvi muito do que você falou, e esse RH empoderador, esse RH que é focado na inclusão, na diversidade, é o que eu quero para mim, me motivou muito a seguir em frente na minha carreira e fazer algo parecido. Mas tem uma história que eu queria contar para vocês, que foi uma história muito maravilhosa. Uns 2 meses depois do Wanda Experimenta, eu recebi um inbox de um rapaz, beijo Danilo, pra você, falando o seguinte, porque eu queria te contar, eu tomei coragem de vir aqui. As pessoas falam, vamos tomar coragem, a gente vai lá no meu inbox, manda mensagem, tem que tomar coragem, não. Vamos tomar coragem. Mas ele falou, eu tomei coragem pra vir aqui te contar que eu participei de um processo seletivo pra empresa dos meus sonhos, um processo seletivo super legal, eu adorei o gestor da vaga, eu queria tanto entrar, e eu apliquei todos os conceitos que você falou, da entrevista por competências, de pensar em evidências para levar, eu pesquisei sobre a empresa antes e recebi minha proposta salarial hoje. Estou muito feliz. E aí mas era uma mensagem tão bonita, ele escreveu de uma maneira assim tão inspiradora que daí chorei horrores, que eu sou super emocional. E aí passou. X tempo depois eu fiz um story mostrando alguma coisa da empresa que eu trabalho. E aí ele me chamou no inbox e falou assim, eu não tô acreditando que você trabalha na empresa X. É a empresa que eu participei do processo seletivo. A gente trabalha na mesma empresa. Gente! Que coincidência! E não foi você que fez o processo, né? Não, eu não trabalho mais na área de Talent Acquisition, eu tô na área de diversidade agora. É verdade. Mas aí, o que eu achei muito legal foi que ele falou super bem do processo seletivo. Eu falei, gente, meu papel de RH tá indo bem aqui nessa organização. Que ótimo! Fez bem. E legal, a gente trabalha na mesma empresa agora. A gente vive conversando sobre as reuniões que a gente participa e tal, mas eu não sabia
vergonha quando eu respondi ele que ele estava falando de um processo para a empresa que eu trabalho. Ai, que tudo. Então, Amei. se você tá ouvindo a gente e não ouviu ainda, dá um pause nesse aqui, vai lá no Wanda Experimenta de número 4, vai no feed do Spotify aí e vai dando scroll até chegar no 4 pra você ouvir o primeiro episódio, para depois voltar aqui, porque as dicas da Daniela são muito boas. E a gente vai tentar aqui hoje, mais uma vez, ajudar. A gente tem dúvidas dos ouvintes sobre o que o RH avalia numa entrevista, o que pode ou não pode ser feito para ajudar nesses momentos. Eu até pedi um help para Daniela uma vez que eu estava desesperado no vaga do Papel Pop, você lembra? Você fechou a Pra vaga, contratar Felipe? Papel Pop? Deixei. Ué, entrou o Paulo, entrou a Catarina, entrou o Diego, eu acho que isso, e um outro também. Você já fez? Acabou saindo. Você fez processo seletivo online, Felipe? Eu fiz, e era eu que via tudo. Era 800 e-mails, eu fiquei apavorado. Nossa Senhora. Eu precisava tava muito responder. com o papel do recrutador de eu tenho tantos currículos, eu não sei se eu tô olhando todos de maneira justa, me ajuda. E eu falei, bem-vindo ao meu mundo. É difícil demais e às Muito, vezes contratar eu pessoa fiquei é muito muito ansioso difícil. ali. Primeiro que todo mundo queria muito e era muito carinhoso tudo que eu recebia, era muito incrível tudo que eu recebia, então eu me sentia muito mal, eu não consegui responder todo mundo, mas eu vi acho que 80% daquilo ali. Foi muito, e eu falei, olha, eu não consigo mais. Quantas pessoas, mais ou menos, você tem ideia? 800 e poucos. Nossa Senhora, você viu tudo? Eu vi 80% disso, com certeza. Nossa Senhora. Joga pro alto e pega e fala aqui, ó, tá vendo? É o destino. Carta da Xuxa. Faz carta da Xuxa, tá vendo? Se o destino quis essa pessoa, vai ser essa pessoa. Mas eu demorei. entendo os demorei. 80%, porque falta 20%, você ainda deve ficar, nossa, falta 20%. Se nesses 20 tiver um que é imperdível, assim, que a pessoa Exato. feita pra essa vaga, né? Pois é. Agora mas não tem imagina, como. gente, programa de trainee, às vezes, que já aconteceu de eu gerenciar em algumas empresas que eu trabalhei, que recebeu 30 mil inscritos. Como é que Pois você é. faz? Você não faz, né? Sempre fica o sentimento, para quem é recrutador e trabalha há muitos anos com isso, sempre fica o sentimento de será que algum talento eu deixei de avaliar da maneira que eu deveria? Porque também é meio injusto isso, né? É uma hora e meia que você tem para conhecer a pessoa e tomar a decisão pela continuidade ou não. Pois E aí, como é que você vai estruturar isso para ter certeza que você está avaliando da melhor maneira, né? Quem precisa ser aprovado e quem, de repente, não tem o perfil da vaga. É um sentimento complicado mesmo, Felipe. Ô, Daniela, a primeira dúvida dos nossos ouvintes é do Monteiro e Yasmin. Da Monteiro e Yasmin. Do Monteiro e Yasmin, né? É Yasmin Monteiro? É que Monteiro é calma, meu João, calma, meu menino. Pensei que fosse o Monteiro. Meu nome é Monteiro e Yasmin da Silva. Não, então o sobrenome tá antes do nome. Então, quando eu vi a fotinha que era uma mina, a Yasmin Monteiro tá falando: como conseguir o primeiro emprego se toda vaga requer experiência, né? Ai, gente, isso é complicado e é uma pergunta frequente que eu recebo. Mas eu acho o seguinte, acho que dá para trazer alguns pontos aqui. Primeiro, que os programas de jovem aprendiz, tem muitas pessoas, às vezes eu falo, por que você não tenta um programa de jovem aprendiz? A pessoa acha que jovem aprendiz é até 18 anos. E não é. A lei de aprendizagem brasileira diz que jovem aprendiz é até os 24 anos de idade. Então, se você tem até 24 anos, 23 anos, 12 e 11 meses, você pode se inscrever para programas de jovem aprendiz. E tem muitos que são divulgados no mercado e que não pedem experiência nenhuma prévia. E o que eu acho, gente? Tem trainee também, tem estágio, se você está cursando uma universidade, mas também tem o emprego. Para mim, todo e qualquer emprego vai te trazer algum tipo de aprendizado. Apareceu a vaga lá para trabalhar na lojinha do bairro, e você vai ver que aquilo vai te agregar algum tipo de conhecimento, você vai trabalhar sua comunicação, você vai atender cliente, vai mexer com as planilhas, vai mexer com estoque. Começa ali. E começa a trabalhar um pouco dessas competências iniciais, mesmo que seja num emprego na lojinha do bairro, para depois você pensar em se inscrever para uma posição um pouquinho maior de assistente numa empresa. Então, eu acho que todo o emprego é muito válido. Então, eu vejo mais com esses olhos, mas é complicado mesmo. Eu lembro até hoje que eu não sabia o que fazer, colocar no meu currículo quando eu comecei minha carreira, porque eu falava, o que eu coloco? Eu não tenho experiência nenhuma. Aí você dá aquela engomada, né? Tem o vasto coloca a fonte bem grandona da letra. Ô, Daniela, espaçamento e-mail.
a pessoa chega lá pesquisando muito sobre aquele emprego, muito sobre aquela vaga, e ela chega falando, ela chega perguntando tudo sobre como funciona isso, como funciona aquilo, com curiosidade. Claro que vai ter que ter uma brecha para esse tipo de pergunta que você queira tirar dúvida. Mas se você se mostra uma pessoa muito interessada por aquela vaga, em saber como funciona, como quer, se a pessoa que tá empregando for esperta, ela vai querer você. Porque não custa nada você pegar uma semana de treinamento, eu não sei, vai depender muito do tipo de vaga, e ensinar para aquela pessoa que quer muito, ela vai ficar com você, fiel, você deu a primeira oportunidade para ela, é muito importante. Então, assim, se você se mostra muito interessado naquela vaga e faz muita pergunta e fala, olha, eu posso não ter experiência, mas eu estou muito disposta a aprender. Eu adoraria que você pudesse me dar essa oportunidade, porque eu vou vestir a camisa mesmo daqui da empresa e fazer acontecer. Excelente, Fê. Acho que é uma super dica. Sei lá, vou lá no shopping, deixo alguns currículos nas lojas do shopping, levo esse discurso aí que eu acho que é super legal. O que eu vejo que é algo que está crescendo muito no mercado, e tem muitas empresas já pensando num modelo cada vez mais focado em olhar competência e menos experiência. Eu mesma estou envolvida num projeto agora na minha carreira em que, se a gente quer contratar diversidade, se a gente quer ser cada vez mais inclusivo, coloca um monte de pré-requisito numa posição, você vai atrair os mesmos perfis de pessoas sempre que tiveram os privilégios de ter aqueles pré-requisitos, aquela universidade, aquele conhecimento, o inglês e tudo mais. Então, as empresas também estão revisitando um pouco essa coisa do, eu preciso de tudo isso? Ou será que eu posso contratar uma pessoa que tem o potencial, a curiosidade para aprender, que vai se virar nos 30, vai falar com todo mundo que tem que falar e vai correr atrás? Então, eu acho que isso é muito válido, e eu brinco que se você coloca o seu chapéuzinho da humildade, de chegar e falar, não tenho experiência, mas, conta comigo que eu vou aprender o que for necessário. Eu acho que uma pessoa que está do outro lado e que é alguém um pouco mais visionário vai falar, vou contratar, claro que eu vou. Claro. Ô, Dani, quando a pessoa chega e ela conta assim, uma coisa, uma competência que ela não sabe, você falou no outro programa, né, que dá pra, você consegue até perceber, né, se chega esse tipo de candidato. Como é que a pessoa se denuncia nesse caso, né? Como é que dá pra perceber com toda a sua experiência? Onde que você pega a brecha? Eu faço muita entrevista por competência, que é pedir a tal da evidência do que você tem para me contar. E que não precisa ser nenhuma evidência numa empresa. Vamos supor que alguém está num começão de carreira. Se você pede para essa pessoa contar um pouco como que é o ambiente acadêmico dela, que tipo de projeto ela fez alguma coisa extracurricular, como é que foi? Como é que ela lida nos trabalhos em grupo, com o time, com os alunos, com os colegas? Até nisso, quando a pessoa começa a contar, se ela é linear na história, ela tem início, meio e fim, você consegue entender que o que ela está contando é um exemplo real. Se ela se perde no meio e não consegue chegar no final da história, você já entende que ali aquela história não faz muito sentido. Entendeu? E uma dúvida. Mas Quando você percebe que a pessoa está mentindo? Quando você percebe que a pessoa está mentindo também? Tá Porque inventando. todo mundo consegue perceber, eu acho. E você falou nem todo de mundo. programa, né, de jovem aprendiz e de trainee e tal. Existe um lugar que você saiba, você sente que ir de empresa em empresa? Assim, existe algum lugar que você fala onde tem... Não, você tem que ir de empresa em empresa vendo se tem. Samir, depende do tipo de posição que você está buscando. Para aprendiz, eu posso dar exemplo de site aqui, fazer propaganda de instituição? Pode. Tá. Pode. O CIE era uma empresa lá atrás, quando eu ainda era muito jovem e procurava a minha primeira colocação. Eu lembro que eu fui lá um dia, fiquei umas 3 horas lá fazendo um monte de entrevistas. Ainda é uma instituição para o Brasil todo que divulga as principais vagas de aprendizagem. Então, se você for no Google lá digitar CIE e entrar e fizer um cadastro, você já vê até o que tem de aberto para poder se inscrever. A Daniela tá falando do CIEE, isso mesmo. Centro de Integração... Não quer? Empresa escola. Gente, não vou saber. Empresa escola. Nossa, Felipe! Isso. Deu Google. Você acha, né, que ele sabe disso, né? O computador está na minha frente, querida. Centro de Integração Empresa Escola. Vocês acham que eu sei das coisas no Wanda? Eu dou o Google em tudo, eu não sei de nada. O CIE é o principal, é um dos maiores, assim, do Brasil, porque eles divulgam vaga no Brasil todo. Então, entra lá, dá uma olhada, se inscreve, visualiza se já tem alguma vaga que você pode se inscrever. A maioria das vagas de aprendizagem estão lá. Arrasou. Chique. Então, vamos lá. Próxima dúvida. Eu gostei desse aqui, da Luana Leite. Devo sempre avisar meu chefe que eu tô procurando outro job?
Pensando em ética e tudo mais. Ai, gente, isso é tão complicado. A minha resposta vai ser depende. Depende do tipo de relação que você tem com a tua chefia. Eu vou dar exemplos da minha própria carreira, que as evidências elas são importantes para nortear a conversa. Já aconteceu de eu estar participando de um processo seletivo fora da empresa que eu trabalhava e eu ser super honesta com a minha chefia. Conforme eu avançava no processo, eu falo, olha, eu estou num processo seletivo, aqui dentro da empresa eu não vejo mais uma oportunidade de crescimento para mim, então eu acabei... me abordaram e eu estou participando e tudo certo. Porque eu tinha uma relação muito legal com a minha chefe que me permitia fazer essa abertura, sabendo que se eu fosse reprovada no processo e voltasse para a empresa, eu não ia sofrer nenhuma represália. Mas já aconteceu de eu trabalhar em empresa em que eu falei, não, se eu contar para minha chefe, ela não vai entender, ela vai ficar magoadíssima, ela não vai entender que isso é importante para minha carreira, para o meu desenvolvimento, e eu vou sofrer represália quando eu voltar, ou se eu voltar de um processo seletivo, ou minha vida vai ser um inferno enquanto eu estiver participando desse processo seletivo também, e não contei, e falei no final. Quando eu recebi a proposta salarial. Então, depende. Se você visualiza que tua chefia vai receber bem essa informação, conta. Eu acho que a transparência é sempre fundamental. Se você visualiza que isso pode te prejudicar, não. Só no final do processo. E se o seu chefe for um babaca e você é extremamente explorada e humilhada... Caladinha. Você faz não conta, né? Você faz tudo escondido e quando conseguir, ô otário, tô indo embora. Você fala assim ainda, né? Sem negociação, porque às vezes também ficam tentando te trazer de volta. Falam, não, vai pagar tanto, eu pago tanto. Eu não gosto muito dessa coisa de quando a empresa resolve para fazer você ficar, te faz contra-oferta. Porque eu se era pra pagar, pagasse antes, né? Pra não querer leilão, sair, né? Exatamente. não parece merda. Eu me sentiria num leilão, tipo, peraí, se você podia me pagar mais antes, por que você tá fazendo isso agora? E aí não Agora dá nem já vontade era. de ficar, né? Porque você já percebe toda a má vontade. Já teve empresa que fez isso, inclusive, comigo. Quando eu falei que eu ia sair, mas eu te mando para outro país, pra você fazer um treinamento lá. Eu falei, peraí, a minha avaliação de desempenho foi há 3 meses atrás. Por que você não me contou que eu tinha essa oportunidade há 3 meses? Daí, talvez você teria tido a oportunidade de me fazer ficar lá. E aí atrás. parece muito que assim, a gente estava te explorando, né? Tipo assim, se na hora você consegue falar, não, a gente cobra oferta, não sei o quê, você fala, tá, então quer dizer que antes né, o meu valor é esse que vocês estão dispostos a pagar agora, mas antes vocês estavam aproveitando, Não era. já que eu tava caladinho, vamos vocês pagar mais podiam me barato, pagar né? isso lá atrás, e agora que vocês descobriram que tem outra empresa me pagando o que o meu trabalho vale, vocês estão dizendo que podem pagar também. Então, eu não gosto muito não, viu? E nunca acho que você tá fazendo mal por sair de empresa. Isso acontece muito, mas você fala, como eu vou deixar o meu chefe na mão, né? Ele me ensina tanto. Gente, empresa é empresa, é trabalho. O dia que a empresa, uma multinacional precisar te demitir, ela vai fazer sem piscar o olho. Mesma coisa pro namoro. Mesma coisa pro namoro. Namoro, vai, ó. Se valorize. Mas olha, eu tava valoriza. gravando um podcast outro dia que a gente tava falando de dados estatísticos de mulheres em empresas. Então, assim, era um negócio, eu não lembro exatamente a porcentagem agora, mas era tipo assim, 57% dos homens negociam um salário no primeiro emprego e só 7% das mulheres negociam. Então, mulheres que estão ouvindo, negociem também o salário, sabe? Fica atenta, você vale, o seu trabalho tem valor do primeiro emprego. Porque fala, nossa, que bom, já tô conseguindo aqui, deixa eu ficar quietinha e aceitar. Não vou falar nada, porque senão vão até retirar a proposta que já fizeram pra mim. Nossa, Marina, super legal o que você tá falando, porque tem algumas questões que eu queria também trazer, aproveitando para falar quando você vai mudar de empresa. Então, você está numa empresa, você recebeu, de repente, uma proposta para ir para outra, e você está meio em dúvida. O que eu faço? Que escolha que eu faço? Né? Antes de comunicar que você efetivamente vai sair. Primeiro, pesquisa muito sobre a empresa para a qual você está indo, porque hoje tem muita empresa que tem um branding lindo, que mostra coisas maravilhosas e que daí depois você descobre que é um pesadelo trabalhar dentro dessa organização. Tem um site muito legal também chamado Glassdoor, que é um site onde as pessoas contam de maneira confidencial, então é anônimo, como é trabalhar dentro daquela empresa. Então, gente que trabalha lá e pessoas que já saíram. Então, entra lá, pesquisa a empresa, olha o que as pessoas que trabalham ou trabalharam lá estão falando. Tem até salário. Quanto paga para uma vaga de analista de finanças? Quanto paga para uma vaga de analista de RH? Amei. E aí você pode Nossa, até pesquisar se a negociação salarial que você está fazendo está dentro do que a empresa em mediana paga para os funcionários.
Wikileaks do RH, amei. Eu acho que é uma forma importante, porque hoje em dia tem muita empresa que sabe se vender como marca, mas a cultura é horrorosa, e aí às vezes você troca uma empresa onde você trabalhava. Eu recebi um inbox esses dias, inclusive, no meu Instagram, de uma Wander me contando isso, que ela fez uma escolha por uma outra empresa, porque era a empresa dos sonhos dela, e todo mundo falava que era uma marca empregadora maravilhosa para trabalhar, e ela saiu de um emprego onde ela era reconhecida, tinha uma rede de colegas que ela adorava trabalhar, e ela está num pesadelo agora, e ela me falou, e agora, o que eu faço? Eu tenho uma amiga que está tentando uma nova vaga, ela recebeu a proposta da nova vaga, e ela está atualmente num lugar que ela não está gostando, e aí ela recebeu essa proposta, mas é para receber menos. E aí ela, as pessoas fazem isso. Você acha que eu deveria ir? Porque lá eu tenho chance mais de crescer. E eu falei, olha, eu não. Eu nunca sairia de um lugar para ganhar em outro menos. Trabalho vai ser trabalho. Falei lá, responde isso, que você precisa pelo menos um pouco a mais do que você ganha no atual. Eu ajudei até. Eu já saí de um trabalho para ganhar menos, mas não era na mesma área. Então aí eu achei que dava para regredir. Mas não é o caso, não é o caso. Eu falei, eu não faria isso. Se você quiser muito, vai, mas eu não faria. E ela pode tentar negociar também, bem dentro do que a Marina falou, das mulheres têm essa coisa de, será que eu posso negociar? Eu acho que assim, chegou a proposta para você fez uma avaliação e falou, nossa, mas está pagando menos do que eu estava esperando, do que eu vejo que o meu trabalho, o valor do meu trabalho remunera. Faz essa pergunta de volta para quem fez a proposta. Escuta, tem uma abertura para que a gente renegocie o salário? Porque pode ser que a área também não tenha orçamento e fala, olha, isso é o máximo que eu posso pagar. Tá. A gente pode negociar talvez os benefícios, porque pensa, vamos supor que a empresa não ia te pagar o fretado, e aí você negocia para ela pagar o fretado para você ou para te dar um benefício que não estava incluso no pacote. Isso também pode ser considerado como de forma geral, algo que vai te ajudar a poupar dinheiro ali, porque a empresa está te dando aquele benefício. Então, também pode ser uma negociação, mas negociem, gente. É primordial negociar proposta salarial. E normal também, viu? Daniela, a Jade Lima está falando, tem um currículo muito acadêmico e eu não sei como valorizar ele no mercado de trabalho. O que ela faz? Currículo acadêmico. Tá, eu acho que para todo currículo, mesmo um acadêmico, você consegue de alguma maneira mostrar competências suas que estão ligadas a essa questão acadêmica. Então, vou dar um exemplo. Pesquisa lá no Google currículos criativos, que você vai achar vários modelos. Tem alguns currículos hoje em dia que, ao invés de ter lá 1 milhão de páginas, que tem lá seu título, tudo que você faz, que daí o currículo acadêmico, acho que ele geralmente tem essa conexão, contando muito das pesquisas acadêmicas. Os currículos mais visionários, um pouco mais diferentes no mercado, eles estão mais focados em o que eu trouxe de impacto naquilo que eu estava fazendo, positivo. Eu trabalhando no ambiente acadêmico, eu fiz isso, que aumentou em tanto, um engajamento de não sei o quê. Eu não sei porque, em termos acadêmicos, eu não vou saber responder exatamente. Mas eu estou dando um exemplo de o que dentro do teu ambiente acadêmico você tem de competências, de skills que você pode nortear teu currículo contando histórias, num storytelling, de impactos positivos que isso trouxe para a organização, para a universidade, para a pesquisa que você fez e que trouxe um resultado que era esperado muito acima do que estavam esperando. Então, sempre você pode montar um storytelling que vai mostrar um impacto positivo daquilo que você fez, as pessoas com quem você se conectou, como você se conectou com elas, se comunicou e alcançou os resultados esperados. Sempre dá para fazer isso. Mas é um storytelling um pouco mais complicado de conseguir fazer. Por isso que eu te falei, procura no Google currículos criativos, tem alguns modelinhos já de storytelling, até de uma timeline, de como você alcançou seus resultados, dá para você usar como um modelo. Olha, tem um print aqui que eu publiquei nos stories, eu queria que você comentasse o que fazer nesse caso. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ela tava uma entrevista de emprego no WhatsApp. Já tem experiência? No WhatsApp? A pessoa... A pessoa ligou para ela ou estava Tá aqui no WhatsApp. Ela foi um print do WhatsApp. A pessoa perguntou, já tem experiência? Ela fala assim, em vendas por telefone e e-mail, mas não era telemarketing. E eu faço psicologia. Quer meu cu? Currículo. Ai, foi o corretor, pelo amor de Deus. O que ela faz nessas horas?
Divertida. Quando eu tava, é uma pessoa divertida aqui, ó. Vai trazer uma leveza pro ambiente de trabalho. Fazer, não tinha como ela deletar a mensagem, sabe aquela coisa? Não, eu deletaria. Já era, o Deleta WhatsApp é já viu. melhor, Apagar pra né? todos. É verdade. Esses dias uma amiga minha escreveu apagar pra todos, apagou pra ela. Só sabe quando você aperta o apagar pra Sim. mim? Sei, E aí continuou sei. a mensagem. É aí que ela não conseguiu nunca mais apagar, entendeu? Porque já tava apagado pra ela. Gente, eu acho que não tem muito o que fazer. Eu ou tentaria deletar antes da pessoa visualizar. Se a pessoa já visualizou, desculpa, corretor, e segue falando como segue o baile. Como se nada tivesse acontecido. Segue no Caron, segue no Caron. Faz Manda a um pêssega, kkk. faz que você não viu, que você acabou de escrever, entendeu? Olha, Vamos tem lá, uma próximo. pergunta Vai, aqui Marina. que eu queria fazer, que é da Diana Diniz, que é como fazer o storytelling na entrevista. Que é exatamente o que a gente estava falando agora, né? Se você já tem uma Storytelling. experiência anterior, pois é. E você sabe que tem curso de storytelling agora? Gente, super. Para apresentação Já em fiz. PowerPoint, você vai fazer uma apresentação para um time, você quer contar a história por PowerPoint, gente. Gente, tem dá curso super de certo. tudo agora. O dia que eu falo assim, ó, hoje tem storytelling pro Stories. Meu filho, é recorde. Recebi comida que não é minha aqui. Eu falei, aqui, ó, storytelling, vai que Você bombar monta toda hoje. uma estrutura, Gente, sabe de não como você vai sabe? contar a história? Óbvio, é tudo planejado. O povo acha que é por acaso. Falou, chegou coisa que eu falei, já, isso aqui, eu vou falar assim, vai bombar assim. E a pessoa engaja na historinha. Ela quer ver a historinha, quer ver essa menina. É recorde de audiência. Toda vez que tem O dia que o conteúdo que barbeiro tem cortou seu storytelling. cabelo, eu lembro. Eu lembro que Não, gerou um então, engajamento. o da Ficou barba aqui, lindo. ó. Pensei no Ritou. storytelling, meu bem, e ó, hitei. Sempre Pergunta pro funciona. Samir. Pergunta pro Samir, então, Pergunta como é pra que mim, faz pra... gente. pro Ordene esse storytelling. engajamento. Como ordenhar o engajamento da entrevista? Como Gente, vai, mas Dani, dá conta. para fazer mais ou menos dentro do que eu já contei pro caso do currículo acadêmico, como que eu mostro os impactos e tudo mais, mesmo dentro de um ambiente acadêmico, e dá para você também basear nas evidências, nas benditas evidências que eu sempre falo, que é o que o RH aprecia muito. O RH gosta de exemplo, né, das coisas. Então, na hora que você for se preparar para uma entrevista, pensa em exemplos diversos da tua carreira, de coisas que deram muito certo, ou que deram muito errado, e como é que foi a tua atitude diante disso, de pontos de coisas muito positivas que trouxeram impactos muito legais na área, na organização, no time, de como foi teu último feedback com a tua gestão. Como é que você recebeu esse feedback e como é que você está trabalhando esses pontos que a tua gestão trouxe? Então, um storytelling bom é aquele que tem consistência em exemplos e início, meio e fim dos exemplos. Então, assim, como é que eu vi essa situação, como é que eu agi, que resultado essa situação trouxe para minha carreira. E eu acho que assim, a RH aprecia muito quando tem esses exemplos, porque daí é consistência. Você sabe que se a pessoa age daquela maneira que ela está te contando, ela vai agir dentro da organização da mesma forma, né? Eu acho que mostra até linha de raciocínio, né, da pessoa, assim, porque se Sim. você chega lá na entrevista e fala assim, trabalhei na empresa tal, criei a área de tal coisa. Tá, De é storytelling uma coisa. na empresa. Mas se É você tudo chega bagunçado. e fala, não, eu trabalho nessa empresa. Aí, nessa empresa, tinha um problema recorrente, gente, que ninguém conseguia, e o negócio tinha esse problema, e as coisas empacavam e tal. Aí eu pensei assim, e se a gente criasse tal coisa? Ai, criamos, nossa, deu muito certo. E aí aconteceu isso. Não, e aí depois virou isso. Pronto. Fez aqui a historinha, meu bem. Eu de certeza. Samir, que esse você vai falar assim, exemplificou nossa. perfeitamente. No RH a gente chama de CAR, conceito, ação, resultado. É você contar como estava quando você chegou, o que você fez como ação e o resultado. O resultado foi que agora aquela planilha que levava 2 dias para ficar pronta leva 1 dia. Leva 2 horas. Então, se você exemplifica, o recrutador vai falar, poxa, essa estrutura que essa pessoa criou numa outra empresa vai ser a mesma que vai fazer aqui, então faz sentido contratar. Super. Só não pode ser o storytelling de chegar na nova entrevista de emprego. Lá vem, quer ver, ó. Olha a piada vindo. Não, Vai, no seu empregador sim, atual. descer na empresa. Você falar, lá é horrível, lá é assim, lá é nada, e porque a pessoa que está te contratando não vai querer também. Você pode fazer a mesma coisa. Muito. Sabe o que acontece não. muito também? A pessoa acabou de ser desligada da empresa anterior e ainda está super magoado.
E aí você entrevista e você percebe a mágoa que a pessoa tá guardando no coração e a pessoa mal conta de todas as coisas incríveis que ela fez nessa organização até sair. Ela quer se tentar falar o quanto foi um processo injusto e triste, e terrível. Nossa, que é e tudo, né? É porque lá no meu trabalho anterior era assim, assado. Gente, é igual namorado. É igual namorado novo. Você não vai chegar só falando do ex, metendo pau no ex, porque o novo não vai te querer. O profissional de RH não é da terapia, principalmente da entrevista, não é seu psicólogo. Eu já tive uns casos em que a pessoa caiu no choro durante a entrevista contando como foi o processo. E assim, dá para entender, porque às vezes alguns processos de desligamento são terríveis mesmo. A pessoa passa por um inferno pessoal até acontecer. Mas aí eu acho que talvez antes disso comprometer aí para próximas entrevistas, trabalho isso um pouco mais internamente, porque senão isso vai ser a pauta da tua entrevista. Aí você precisa seguir em frente e ir para uma empresa que vai te valorizar. Então, se prepara para isso. A Aline tá perguntando. Ela fez uma pergunta, mas eu vou fazer um mashup também, porque ela pergunta o seguinte: ter muito tempo nos empregos anteriores ajuda ou não é importante? E a minha pergunta que eu incluo é: ter muitos empregos anteriores é ruim? Essa pergunta também. Vários empregos curtos, né? Eu acho que é muito mais o que você faz com o tempo que você está dentro da organização do que o tempo específico. Pode ser 2 meses, 2 anos, 20 anos. Mas o que você faz com esse período? Aí eu vou exemplificar. Se você ficou 20 anos numa organização fazendo a mesma coisa o tempo todo, é diferente de você, por exemplo, ter ido para projetos diferentes, distintos. Você não precisa nem trocar de área. Sabe aquela coisa de levantar o braço e falar para o teu chefe: escuta, fiquei sabendo no projeto ali na área do lado, posso usar 10% do meu tempo indo lá ajudar? Eu queria aprender mais sobre isso, sobre esse tema. Ou, povo, posso fazer essa certificação aqui? Será que a empresa paga essa certificação para mim? Porque acho que vai me ajudar muito no meu crescimento de carreira. É o que você faz com esse tempo. Eu já vi pessoas que num ciclo de carreira curtíssimo fizeram coisas incríveis e pessoas com um ciclo maior, longo, também fizeram. Depende do que você vai fazer com esse período que você está dentro da organização. Mas eu, como recrutadora, como ex-recrutadora, né, que agora eu não faço mais vagas, mas fiz por mais de 20 anos na minha carreira, eu olho muito o que essa pessoa fez com aquele período que ela ficou na organização e não quanto tempo ela ficou. Ai, agora, eu sou muito fiel à sua empresa. Eu fiquei 10 anos. Só com uma dúvida pessoal, porque eu sou a pessoa que sempre se sentiu culpada por mudar muito de área, né? Eu já trabalhei. Eu sou arquiteta, eu acho que eu não lembro se eu perguntei isso outra vez, eu acho que não. Sou arquiteta, trabalhei com arquitetura, e depois eu fui trabalhar em agência de publicidade, depois na TV, aí podcast, aí moda. Então eu ficava no LinkedIn tentando criar esse storytelling com os cargos, só que não conversavam muito, né? E aí eu falava: ai meu Deus, eu preciso contar pra pessoa o que aconteceu, como é que foi, pra eu conseguir desenvolver. Como é que é quando a pessoa tem experiências em muitas áreas que são diversas, assim? Gente, eu vejo isso como um aspecto super positivo, porque isso só mostra quando você tem multipotenciais que podem ser aplicados em várias coisas. Então, se de repente você pode estar fazendo um projeto que não tem nada a ver com comunicação, mas você já teve experiência em comunicação no passado, isso vai ajudar de alguma forma o projeto que você está fazendo. No meu caso, eu comecei com RH aos 19 anos, mas dos 17 aos 19 eu trabalhei em TI. Não tinha nada a ver. Nossa, e até hoje isso me beneficia. Porque se eu entro num projeto que tem alguma ligação sistêmica ou de tecnologia, eu vou usar os conceitos que eu aprendi lá atrás. Eu cheguei a começar uma faculdade de TI, inclusive, e eu acabei migrando depois para administração de empresas. Muitos dos conceitos de tecnologia até hoje são aplicáveis na minha vida. O fato de eu ser muito conectada com coisas novas de tecnologia, vou recrutar no TikTok. Porque, putz, é a onda do momento agora para eu chegar na geração Z. São coisas que, como alguém que foi de tech lá no passado, ainda é uma cabeça que eu tenho. Então, Marina, eu acho que, assim, esses multipotenciais que você tem, uma empresa saberia utilizar isso de uma maneira muito benéfica. Que bom. Então, eu não vou sair do LinkedIn. Não, pode ficar lá. Faz TikTok, faz TikTok. Vou fazer dançando. Faz TikTok. Faz assim, ó. A ponta tocando uma música e pensa assim, ó: sabia que eu já trabalhei em vários lugares? Esse é a ponta. Arquitetura. 5 fatos sobre mim. 5 fatos sobre mim. Aí aponta pro outro lado, moda. Faz com a mãozinha, publicidade. Dentista. Ou então aquele que é que fica assim, sabe? Enfim, tá. Não, o que eu ia sugerir agora é pra gente tentar responder todos que tem aqui.
E aí a gente fica pergunta e resposta com a Daniela. O que você acha, Dani? Dá pra Rodada fazer? prova de fogo, prova oral. Rapid fire question, então. A Gabi Gomes está perguntando: quão interessante é explicitar meus pontos negativos já no currículo? Não é interessante fazer isso logo de cara num currículo, porque recrutador vai bater o olho, recrutadora, né, e vai falar, mas por que quer dizer esses pontos aqui, que não são, vamos falar de pontos a 15 desenvolver. segundos para candidata. É CPI. Né? Tô brincando. Pois é, então assim, melhor não. E aí, na entrevista, você conta quais são os seus pontos para desenvolver, o que você está fazendo para melhorar, para progredir nesses pontos, do que já colocar logo de cara no currículo, que é o primeiro contato que você tem com o RH. Tá? A Letícia Holanda pergunta: como me destacar em um vídeo de apresentação? Faz um TikTok, aquelas. Eu imaginei que você ia falar isso, por isso que eu tava rindo já. Faz um TikTok bacana, aí manda. Dançando. Eu acho que vídeo de apresentação pode ter uma grande conexão com a descrição do cargo. Se você for chamado para uma posição, sei lá, trainee, estagiário, de alguma maneira você sabe para onde você tem mais ou menos uma ideia do que estão buscando. Faz teu vídeo focando nisso. Precisa de alguém que vai trabalhar com vários times multidisciplinares, sei lá, tá lá na descrição do cargo. Faz teu vídeo focando no quanto a tua experiência, o teu conhecimento tem conexão com isso e o quanto vai ser legal para a empresa te contratar. Monta um vídeo que está focado com a cultura, com o que a empresa efetivamente está buscando para essa posição. Porque daí a pessoa que vai assistir vai falar, nossa, perfeito para o que a gente tem aqui, vamos contratar. E agora a parte técnica. O áudio desse vídeo tem que ser muito bom, melhor que o vídeo. Põe um fone, põe um iPhone gravando o seu áudio perto da sua boca, ou então na sua mão mesmo enquanto você fala. Porque a pessoa, se ela te ouve bem, é muito mais importante do que ela te vê bem. Excelente, ela vai te ouvir com clareza, é muito bom. Vai valorizar muito o seu vídeo. Excelente. Repara essas coisas mesmo, gente. O lugar tá iluminado, tá bonito, o fundo tá legal, porque realmente o povo faz não assim, importa. ó, Se tem aquele ecão e a pessoa escuta você ruim, não é bom. No mínimo, Tem que tá legal. Você pediu vídeo no seu processo seletivo, Fê? Não pedi vídeo. Eu já fiz. Não, antes dessa seleção, era uma seleção que eu queria especificamente para os stories e para fazer vídeo para o Instagram, e eu pedi só em vídeo. Então eu recebi um monte de DM de vídeo. Então, para esse foi muito mais fácil eu fazer, porque eu já sabia mais ou menos como a pessoa era em vídeo, o que eu queria. E é muito fácil você ver quem é bom para fazer vídeo ou quem não é, sabe? Então, legal. Então é isso. A deve ser Beamiger, eu não sei. Eu teria que entrar no Instagram dela para ver. Como negociar um salário? Como argumentar ou não? A gente já falou, né? Que a Marina trouxe negocia, não tem essa de não posso negociar. Só que esteja aberta ao fato de que talvez, se a área não tiver orçamento para aumentar o salário mensal, talvez você possa negociar benefícios. Ponto importantíssimo, gente, que as empresas fazem muito. Chega lá a proposta salarial para você felizona, né? Eu já caí nessa no começo da minha carreira, por isso que é um bom conselho. E aí tá lá, participação nos resultados. Aí você fala, nossa, vou ganhar uma participação no resultado aqui da empresa. Tá escrito lá que, sei lá, vou ganhar um salário por ano de participação nos resultados. Mas isso está condicionado à empresa alcançar os resultados. Né? Não, tipo um extra, PLR, né? Um extra, tipo PLR, participação nos lucros e resultados. Tem muita empresa que manda uma proposta dizendo que você tem direito, só que está condicionado à empresa bater os resultados esperados. Pergunta para a pessoa que fez a proposta para você. Legal, eu tenho então direito à participação nos resultados? Quanto caiu no ano passado, mais ou menos, para as pessoas? Quanto foi no ano passado? Porque daí você pode descobrir, como aconteceu comigo, depois que eu já tinha entrado na organização, que fazia 3 anos que a empresa não pagava a participação dos resultados, porque ela não batia o resultado mínimo. E aí adianta você incorporar isso no teu salário? Não. E tudo depende de você vender, e é só você vendendo. Tem meritocracia, pela meritocracia, pra você ter PLR. Exatamente. E então, assim, pergunta quanto foi pago, sei lá, nos últimos 2 anos, para você ter uma ideia se isso pode ser um valor que você vai incorporar no seu pacote ou não. Tá ali bem bonito na proposta, mas não estão pagando há anos. Então, não faz sentido eu incorporar ou pensar que isso vai ser pago bem agora que eu entrei, entendeu? Então é isso. O José tá perguntando: o que fazer quando você não se sente à vontade em entrevistas que são coletivas? Me sinto exposto demais.
Ai, gente, isso é complicado, porque tem muito processo seletivo que ainda faz dinâmica de grupo, esses Não painéis, usa mais, né? com... Tá demodê, né, fazer isso. Geralmente as empresas ainda fazem quando elas têm um volume grande de vagas para preencher, se elas têm 10 vagas de um mesmo cargo, então daí você já faz um processo com um grupo grande de pessoas e você já fecha muitas vagas de uma vez. Sim. Mas ainda acontece. Cadeira elétrica do Big Brother. Ai, Samir, e pior é que assim, eu vejo que muitas pessoas falam, eu preferia 1000 vezes fazer uma entrevista individual, sabe? Faz o seguinte, essa é outra coisa que eu falei no Wanda passado que eu participei e eu vou reiterar de novo. Conta aquilo que você quer que a organização saiba sobre você. Não se sinta pressionada a falar tua idade, tua orientação sexual, se você tem filhos, onde você mora, porque isso não é da conta da empresa. A empresa não tem que se fazer valer disso para aprovar ou reprovar alguém em processo seletivo. Conta da tua experiência, da tua jornada, o que você andou fazendo que você acha que vai ser bacana para a empresa na posição que a empresa tem. Trabalha dentro desses conceitos do que você quer que a empresa saiba e não se sinta pressionada a contar o que não é da conta da empresa saber, tá? O Cianeto está perguntando o quão comum é as pessoas serem contratadas sem cumprir todos os requisitos que a empresa coloca. Tá. Tem uma pesquisa de mercado que eu li recente, que inclusive falando um pouco mais sobre diversidade nas organizações, né, que diz que uma mulher, ela se inscreve para uma vaga se ela tem 100% dos pré-requisitos. O homem se inscreve se ele tem só 60% dos pré-requisitos. E então, eu acho que as organizações estão percebendo isso finalmente, as maiores, assim, as mais visionárias, ou nem as maiores, mas as mais visionárias. E estão começando a revisitar seus pré-requisitos no sentido de, eu preciso pedir tudo isso? Ou faz sentido eu colocar talvez alguém mais potencial e trabalhar o aprendizado dessa pessoa dentro da organização, como você falou, Felipe, alguém curioso, ansioso em aprender, é essa pessoa que eu quero contratar, né? Então, eu acho que tem crescido muito esse movimento dentro das organizações e até respondendo, não sei nem se essa foi uma pergunta, mas eu posso me inscrever para uma posição se eu não atendo todos os pré-requisitos? A resposta é depende. Se for, sei lá, vamos porque é uma posição que está pedindo um engenheiro e você é formado em comunicação, o engenheiro vai assinar documentos como engenheiro na organização, não dá para você se inscrever para algo que o pré-requisito é tão diferente. Agora, se você está dentro de, sei lá, 60%, 70% dos pré-requisitos, você vê que aquilo que você não tá é algo que você poderia facilmente aprender, vai. Porque recrutador bom vai saber valorizar alguém que tem a maioria dos pré-requisitos e que pode ser um potencial para aprender o que precisa do que falta na descrição de cargo. Última dúvida. Drogue SM. Drogue Souza, direto das Olimpíadas. Tá, o que falar quando perguntam? Fale sobre você. Eu acho que daí tem um pouco a conexão com o que eu já tinha falado de abre para a empresa o que você quer que a empresa saiba sobre você. Não conta aquilo que você acha que não é de interesse da empresa. Fala um pouco sobre... Não, é porque eu fico muito puto com porque as pessoas que estão recrutando e perguntam isso, elas não sabem entrevistar. Ruim. Para início de conversa, não sabe. A melhor resposta para isso é: o que você quer saber? É a melhor para Exato. Você é um péssimo jornalista, um péssimo entrevistador. Fale sobre você. Vá merda. Cuidado com essa empresa. O que é fale sobre você, sabe? Porque isso pode ser tão amplo, né? Como me definir, né? A Júlia assim, né? Uma garota, caiu numa definição. Uma garota Desculpa, solta. Daniela, eu te interrompi real. Desculpa, fala. Imagina. Você tá falando e eu tô pensando aqui que eu tô lembrando de um processo que eu participei há muitos anos e aí a pessoa falou, não, porque eu quero, todas aquelas palavras coach, good vibes, que agora estão tão comuns, gente, que eu quero morrer de... precisamos de uma pessoa disruptiva, que desafia o status quo, inovadora, e aí eu só ouvindo... Trabalha enquanto eles dormem. E aí a pessoa falou, mas me conta uma coisa, você é casada? Quantos filhos você tem? Você pensa em engravidar? E aí eu falei, parei o processo e falei assim, se você está querendo buscar uma pessoa que é disruptiva, que é inovadora, que vai trabalhar a diversidade, vai mudar o mindset da organização, olha o tipo de pergunta que você está me fazendo. Você faria essa pergunta para um homem? E aí, grilos do outro lado. Então, o fale sobre você, eu faria o seguinte, eu falaria o que eu acho que a organização tem que saber para me contratar.
Aquilo que eu acho que é meu e só meu, eu não vou abrir e acabou. E a organização que quiser saber isso, eu sei que é meio complicado dizer isso no momento em que a gente está com tanto desemprego, né? E as oportunidades estão tão escassas. Mas se você não for aprovado por conta disso, muitas vezes o que eu penso é que, sei lá, foi um livramento, sabe? Porque você ia ser tão infeliz nessa organização. É ruim, porque sobre o que você quer saber? Você quer que eu fale sobre minhas qualificações profissionais, como eu sou no trabalho? Você quer saber sobre minha vida pessoal? Você quer saber como eu me comporto? E sobre minha vida pessoal, o quanto você tem o direito de saber, né, querida? Exatamente. Exato. Sei lá, eu contaria de um trabalho voluntário, sei lá. No meu caso, eu estou treinando para fazer uma maratona, e aí isso de alguma maneira exige uma super disciplina e resiliência, mas eu não vou contar mais nada além disso, porque não é da conta da empresa saber, né? E uma empresa boa, estruturada, não vai fazer esse tipo de pergunta, não deveria, né? Eu faço, o que eu faço de pergunta do máximo pessoal que eu faço? O que você gosta de fazer? Porque aí eu entendo mais ou menos como é essa pessoa. Se ele fala, eu gosto de ir no cinema, adoro ir em show, essa pessoa que no papel pop ótimo. Exato, total, hobby, alguma coisa assim, total. Agora, sei lá, qualquer outra pergunta eu acho invasiva. E você é casado? Não, né? E você namora? Não. Que diferença faz, Mas pra mim, a melhor resposta é você querer saber sobre o que exatamente. Porque a pessoa que está fazendo essa pergunta, ela é preguiçosa. Ela não. Se você quer saber sobre alguma coisa, você vai perguntar especificamente sobre aquela coisa. Sim. Você vai falar, fala aí sobre você. Não. Aliás, eu lembrei de um caso que a gente recebeu no Me Ajuda Wanda. Era um cara, não lembro se era um cara ou uma menina, ele estava péssimo porque o chefe dele, ele estava procurando alguém para dividir apartamento e o chefe dele, alguém avisou pediu pro pra ir chefe morar dele com ele. E pediu pra ir morar com ele. Era algo temporário, Não, só que já eu lembro. virou permanente e ele já estava assim, ele não aguentava mais, porque além de ser chefe dele, era um folgado. Né? Tava de cueca na sala na hora que ele chegava. Então ele foi morar com o chefe, ele deixou o chefe morar com ele. Ele deixou o chefe morar com ele, então por ser chefe, ele não chamava a atenção do cara em casa, porque ele tinha medo de ter represálias no trabalho. Então assim, pensa nessa situação. Pelo amor de Deus, gente, você cuidado. tem que separar. Não dá, morando com o chefe. Não dá. Ô, Daniela, acho que a gente conseguiu matar todas as perguntas, hein? Que legal! E vocês têm alguma dúvida, vocês mesmos? A minha era essa do LinkedIn sortido. Não, a gente tem dúvidas mais chatas. É como matar alguém se a gente não pode matar. São dúvidas Posso mais... contar isso na entrevista? Uma vez eu tentei matar a pessoa. Super boa. Como matar alguém sem poder matar. Depor o presidente, como depor o presidente. Processo de impeachment. Até agora não foi feito. Por quê? Sendo que teve tantos pedidos de impeachment. Por que não foi? Essas são as minhas dúvidas, mas a gente fala isso depois. Ô, Daniela, obrigada. A gente fala... Talvez façamos um terceiro episódio. Que tal? Será que vem a parte 3? Vamos ver, galera. Vem Se aí. tivermos uma Super segunda top. temporada de Wanda Experimenta, talvez a gente... Super topo. E acho que, pessoal, assim, se vocês quiserem depois me adicionar lá no Insta, a gente continua o papo por lá. Eu falo muito de carreira lá, mas também mostro meus bichos, falo de Beyoncé, lá é um mix de tudo. Daniela com 2 L's, Camara. C-A-M-A-R-A. Tudo junto. Lá também tem um vídeo de Síndrome do Impostor, que é um outro tema muito interessante para processo seletivo e que a gente precisa aprender a endereçar para participar de um processo seletivo sabendo aí das nossas potencialidades. Mas foi um prazer, pessoal. Adorei participar de novo. E sou muito Wander, vocês sabem, né? Então é a fã falando com os ídolos aqui também. Chique. Arrumando de arrumar emprego. A gente que é sua fã. Obrigado mais uma vez por participar aqui, tá? Os Wanders te adoram, assim como a gente. Experimentamos muito, esperamos que vocês consigam seus trabalhinhos aí agora, gente. Exato. Isso aí, me contem histórias por inbox, eu amo receber essas histórias, eu choro com as histórias, então tudo. Assim, continuem me contando e me dando os feedbacks de vocês, se vocês estão participando dos processos e tá dando tudo certo. É isso mesmo, tchau, tchau. Beijos. Wanda Experimenta.